Graças, paz, querido, tudo bem? Boa noite. Que a luz de Cristo esteja iluminando a sua vida. Seja bem-vindo, você que está chegando aí, Diaconisa Gladys, Eliane, né? O povo que está chegando. Deus abençoe. Vamos juntos hoje. Imersão. Isso enquanto a gente está preparando a paz, Diaconisa Angélica, enquanto nós estamos preparando aqui, você vai fazendo o seguinte: você compartilha, chama, convida, e vamos juntos louvar e bendizer o nome do Senhor. Compartilha esse link aí, meu amado. Rosemar, Deus abençoe tua vida, minha amada, graça e paz, aleluia. Deus é bom, não é? Deus é bom demais, querido, bom o tempo todo. Vamos fazer uma oração para a gente poder iniciar? Vamos lá. Senhor, aqui nós estamos. Senhor, tu sabes de todas as coisas, tu sabes porque tu és o dono do tempo. As nossas vidas estão nas tuas mãos. E agora nós nos apresentamos a ti, pedindo ajuda. Abençoa, Senhor, a imersão de hoje. Que o teu nome venha a ser glorificado. Ouça a nossa súplica. Que a palavra seja uma palavra de edificação para a minha família, a família de todos aqueles que estão assistindo, aqueles que verão posteriormente. Que essa imersão seja um canal de bênção, em que nós possamos ser agentes multiplicadores da palavra de Deus. Que a cada um que compartilhar, a cada um que enviar o link dessa live, as pessoas se sintam impulsionadas pelo teu Espírito, elas sejam guiadas pela tua palavra, que é a verdade. E que tenhamos todos uma noite abençoada e uma semana de paz, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Enquanto você está entrando, e aí, Mira, Deus abençoe tua vida, em nome de Jesus, né? Hoje tu tá olhando assim, pastor, só tá num local diferente, tô assim, tô até me arrumando aqui, né? Tô vendo aqui, tô ficando melhorzinho, pronto. Hoje eu tô aqui na casa do meu sogro, graças a Deus, e aprove a Deus ter esse tempo de qualidade com vocês hoje, esse espaço onde juntos vamos louvar e bendizer ao nome do Senhor. Eu quero convidar você nesse exato momento a pegar a sua Bíblia. Pega a sua Bíblia aí, abra no livro de Jonas, livro do profeta Jonas. Enquanto você está abrindo a Bíblia, sabe o que eu vou fazer? Eu vou compartilhar essa live aqui, querido. Vou compartilhar. Vou compartilhar com os amigos, os colegas, aqueles que são evangélicos, aqueles que não são. Porque a palavra do Senhor, a Bíblia diz: pregai em tempo e fora de tempo. Nós precisamos entender que a palavra do Senhor é alimento, e muitas vidas precisam ser alimentadas da forma correta, para ter um crescimento correto, em nome de Jesus. Isso, você já abriu aí, você que está chegando agora, eu estou olhando para baixo que eu estou compartilhando. Mas você que está chegando agora, a palavra de hoje se encontra no livro do profeta Jonas. Abra lá rapidamente no livro do profeta Jonas. Isso, quero compartilhar com você algo que Deus falou no nosso espírito. Eu tenho a certeza que essa palavra servirá de alimento para a tua vida, servirá de alimento para a tua família, em nome de Jesus. Livro do profeta Jonas, capítulo 1. O tema da nossa imersão hoje é submissão. É um princípio de Deus. Eu vou repetir para os irmãos poderem guardar aí na tábua do coração. Submissão
é um dos princípios de Deus. Vamos lá. Jonas capítulo 1. Nós leremos alguns versículos, tá? Deixa eu só tirar o som aqui. Tô no lugar certo? Tô. Fui, vamos lá. Diz assim a palavra de Deus, a partir do verso 1, do verso 1 ao verso 4. Eu estou usando a versão NVI, tá? Diz assim: a palavra do Senhor veio a Jonas, filho de Amitai, com esta ordem: vá depressa à grande cidade de Nínive e pregue contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Mas Jonas fugiu da presença do Senhor, dirigindo-se para Tarsis. Desceu à cidade de Jope, onde encontrou um navio que se destinava àquele porto. Depois de pagar a passagem, embarcou para Tarsis para fugir do Senhor. O Senhor, porém, fez soprar um forte vento sobre o mar, e caiu uma tempestade tão violenta que o barco ameaçava arrebentar-se. Pula agora para o verso 15. Em seguida, pegaram Jonas e o lançaram ao mar enfurecido, e este se aquietou. Ao verem isso, os homens adoraram o Senhor com temor, oferecendo-lhe sacrifício e fazendo-lhe votos. O Senhor fez com que um grande peixe engolisse Jonas, e ele ficou dentro do peixe por 3 dias e 3 noites. Senhor, foi a tua palavra que foi lida. Fala conosco em nome de Jesus. Se revela a tua igreja. Amém. Amados, eu acho que tem algumas coisas aqui que eu quero passar para os irmãos. E o povo que está chegando aí, ó. Eu já vi a tia Lídia aí, estou vendo o Serginho. Deus abençoe em nome de Jesus. Manda abraço para a Regina, tá? Estamos orando por todos vocês. Domingo teremos culto. Domingo, Escola Bíblica Dominical, 10 horas da manhã. E o nosso culto de celebração a partir das 16h30. A partir das 16h30. Vamos lá. Jonas, quando a gente fala de Jonas, é uma história muito conhecida. É uma história que quando você lá na Escola Bíblica Dominical, lembra da Escola Bíblica Dominical? Você lembra quando os embaixadores do rei, das mensageiras do rei? Eu sou dessa época, querido. Aí vinha a Escola Bíblica Dominical, você ouvia falar de Jonas, que ele entrou na boca de um grande peixe. Muitos apontam para a baleia, mas a Bíblia que eu leio fala de um grande peixe, né? Então nós começamos a ver dessa forma, uma forma que uma história que todo mundo já sabe. E é uma história que aponta para uma questão onde Deus mandou Jonas ir e Jonas não queria ir. Deus mandou Jonas falar e Jonas não queria falar. Deus mandou Jonas pregar e Jonas não queria pregar. E hoje é algo que todo mundo sabe, mas hoje nós vamos pegar essa palavra, algo que Deus falou no nosso espírito, que eu vou compartilhar com você hoje, na imersão de hoje, falando sobre submissão. Submissão. Jonas foi um grande profeta. E um grande profeta que tinha uma intimidade com Deus muito forte. Tá? Muito forte mesmo. Por que você fala assim, pastor, um grande profeta, se Jonas é tido como um profeta menor? Não, meu amado, não é a quantidade de versículos. Pai Juliana, Deus abençoe, manda abraço pro Edson aí, ó. Quero ver o Edson aí, online. Não é a quantidade de versículos, não é a quantidade de capítulos que vai determinar se o profeta é grande ou pequeno. Né? Mas após o livro do profeta Daniel, todos os profetas são tidos como pequenos, devido a uma classificação que foi feita teologicamente falando. Mas nós precisamos entender que Jonas, ele foi um grande homem de Deus, e Jonas, ele tinha intimidade com Deus. Pastor, Jonas tinha intimidade? Tinha. E aí eu entro no seguinte pensamento, que eu quero compartilhar com você. Hoje o Espírito Santo, ele habita dentro de mim, ele habita dentro de você. Então o que a gente entende? O Espírito Santo naquela época, tá? Antes de Jesus vir, antes do véu ser rasgado, antes de todo aquele processo que nós já sabemos, o Espírito Santo, ele apenas pairava. Ele vinha, fazia, havia aquela ação, e ele voltava. O Espírito Santo pairava, ele não habitava. Mas agora o Espírito Santo habita dentro de mim, dentro de você. E aí nós temos uma vantagem que antigamente eles não tinham. Só que quando eu olho, e aí o Editon, Deus te abençoe, filhão. E aí quando eu olho para essa situação, o que eu aprendo? Eu aprendo que mesmo sem o Espírito Santo ainda habitar sobre Jonas, Jonas tinha intimidade com Deus. Intimidade a tal ponto de Deus falar com eles, de saber ouvir a voz de Deus. Porque a palavra do Senhor vai dizer que as minhas ovelhas ouvem e conhecem a minha voz.
Então, quando eu falo muito lá na nossa casa, o homem ele ouve 3 vozes: a voz de Deus, a voz do diabo, a voz do seu coração. Agora ele tem que saber discernir qual é a voz que está guiando ele e qual é a voz que ele vai aceitar como guia da sua vida. E Jonas, mesmo vivendo toda essa situação, e mesmo sem o Espírito Santo ainda habitar na vida de Jonas, Jonas ele tinha intimidade o suficiente, ele tinha credibilidade suficiente para ouvir Deus e para falar com Deus. Então a Bíblia vai dizer que Deus, ele chegou para ele e falou: Jonas, eu quero que você vá até Nínive, eu quero que você pregue para Nínive. Sabe, queridos, algumas coisas nós precisamos entender, que nós não fomos feitos para discutir, nós não fomos feitos para bater boca, nem bater pezinho, nem fazer biquinho, não, porque isso é atitude de filho mimado, e filho mimado não vive o sobrenatural de Deus. A palavra do Senhor lá em livro de Romanos vai dizer que a natureza, a criação, aguarda a manifestação dos filhos, os filhos maduros, porque o filho maduro entende que a vontade do Senhor sempre é boa, perfeita e agradável. Um filho maduro, ele não faz cabo de guerra com Deus. Um filho maduro, ele vive na total dependência de Deus. Ele vive para a glorificação do nome do Senhor e não para a realização dos seus próprios benefícios e anseios. Então, o que eu entendo? Hoje nós vivemos um processo onde muitos levantam as mãos e dizem: eu sou filho de Deus, mas lhe falta maturidade. Maturidade para entender que o não de Deus é bênção. Maturidade para entender que a porta fechada é bênção. E maturidade para poder andar no sobrenatural de Deus. E Jonas, ele simplesmente ouviu Deus falar para ele. Igual que eu vou falar para você, querido, o tempo de igreja que você tem, o tempo que você ouve, o tempo que você participa, entenda, isso tudo faz parte para que você alcance a maturidade espiritual, ao ponto de você vai entender que a fé te leva a caminhar em lugares que você não precisa nem saber, mas ela vai te fazer caminhar por lugares. Lugares onde o sobrenatural de Deus irá acontecer. E aí Deus chegou para Jonas e falou: vai. E Jonas disse: eu vou pregar para Nínive? Nínive? Não, mas aí eu preciso passar para você primeiro. A primeira coisa que eu aprendo nesse chamado de Jonas, eu rascunhei algumas coisas que eu vou ler para você. Submissão. O tema de hoje é submissão, é um princípio de Deus. Mas o que tem a ver a submissão com Jonas, Jonas, ele não quis obedecer à voz de Deus. Jonas, ele ouviu, mas ele não quis obedecer, ele não quis aceitar a ordem do Todo-Poderoso. Mas o Todo-Poderoso, com bastante paciência, ele foi ensinando a Jonas que obedecer é melhor do que o sacrificar, como está lá no livro de 1 Samuel. E aí Deus mandou a tempestade, depois veio aquele resgate sobrenatural do grande peixe que nós já falamos. Porque tudo isso e todo esse processo levou a Jonas a ser mais temente, mais submisso a Deus. Primeira coisa que eu aprendo hoje: os processos pelos quais Deus permite que passamos nos leva a ser filhos maduros. O filho maduro é mais temente. O filho maduro é submisso a Deus. O filho imaturo, ele quer as coisas e dá dedinho e acha que Deus tem obrigatoriedade para dar. Mas o filho, quando tem maturidade espiritual, simplesmente ele começa a entender que a vontade do Senhor é que tem que prevalecer. Amém? Está todo mundo aí comigo? Amém? E quando eu falo de submissão, que é um princípio de Deus, seguir a Jesus é submeter-se à sua forma, ao seu funcionamento. Como assim, pastor? Deus, ele não, o reino de Deus, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, ele não funciona da forma como a nossa mente, como o nosso senso de justiça, o nosso senso de direção natural nos guia. Se você parar para analisar, o reino de Deus, ele funciona de uma forma totalmente contra, porque o maior é aquele que está de joelho, não aquele que está em pé. Quando a palavra fala, se alguém der um tapa na sua face, você vira e manda dar na outra.
né? Você tem que perdoar sem se preocupar em pedir perdão, sem se preocupar. Você precisa entender que o reino de Deus, o menos é mais. Ou seja, a funcionabilidade do reino é totalmente diferente da nossa mente, como pensamos, como idealizamos. E a palavra do Senhor vai dizer que não existe, deixa claro, até abaixar que foi um som aqui do computador, que não existe a possibilidade de viver, de depender de Deus, de permanecer em Deus, seguindo uma forma inconsequente e desobediente à sua palavra. Se eu quero permanecer em Deus, se eu quero viver com Deus, se eu quero andar nos caminhos do Senhor, eu preciso entender que, quando a palavra em Tiago 4,7, se você marcar aí, anota aí no seu caderninho, Tiago 4,7 vai dizer: sujeitai-vos a Deus, resistiu o diabo, sujeitai-vos a Deus. Eu tenho que me submeter a Deus. Se eu quero permanecer, nós falamos semana passada, na nossa casa domingo, a questão da permanência. Se eu quero permanecer firme, permanecer em Deus, permanecer fiel à palavra do Senhor, eu preciso me submeter à vontade dEle. Não é Deus que tem que submeter à minha vontade. Não é Deus que tem que me dar o que eu quero. Não é Deus que tem que fazer o que eu quero. Não é Deus que tem que abrir a porta que eu quero porque eu estou indo à igreja, porque eu estou entregando o dízimo. Não! Se você pensa assim, está totalmente errado. Nós é que temos que nos submeter à boa e à vontade, e à perfeita vontade de Deus. Nós é que temos que nos submeter a Deus e não Ele a nós. E quando Deus manda fazer, nós temos que fazer. Quando Deus manda parar, nós precisamos parar. Quando Deus manda avançar, nós precisamos avançar. Quando Deus manda cortar, nós precisamos cortar. Quando Deus manda se afasta, querido, se você não se afastar, você estará sendo negligente. Se você não se afastar, você estará sendo inconsequente. Porque se nós não obedecermos a boa e a vontade do Senhor, se nós não obedecermos a voz do Senhor que nos dá direção, que nos dá caminho, não obteremos resultados positivos para a nossa caminhada. Você que nos ouve, vou até beber uma aguinha aqui. Você que nos ouve, você quer um resultado positivo. Você quer um resultado positivo para a sua caminhada. Você quer um resultado positivo para o seu casamento. Você quer um resultado positivo para as suas finanças. Deus, Ele não faz barganha, mas eu estou te perguntando, você quer? Então eu vou te dar o caminho das pedras, como diz, né? Obedecer a Deus, sujeite-se a Deus, resista o diabo, obedeça a Deus, obedeça a Deus. Pastor, eu vou obedecer cegamente. Eu não estou falando de obedecer cegamente, eu estou falando que obedecer é melhor do que sacrificar. E você precisa obedecer a Deus não pelo aquilo que Ele tem para te dar, mas obedecer a Deus por aquilo que Ele é na tua vida. Quem é Deus para você? E fica esse silêncio, né? Realmente fica esse silêncio. Quem é Deus? Para mim e para você. E aí nós precisamos entender que quando eu estava estudando sobre submissão, né? O fato de você se sujeitar a Deus, o fato de você se impulsionar, o fato de você realmente dizer, abrir mão do seu conhecimento, abrir mão das suas vontades e se largar no sobrenatural de Deus. Quando você decide isso para a tua vida, existe uma passagem na Bíblia, né? É uma história linda. Quem nunca ouviu falar sobre Ruth e Noemi? Eu vou falar para você, está lá no capítulo 1 de Ruth, verso 16 e verso 17, vai dizer assim a palavra de Deus: aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Aonde quer que morreres, morrerei eu, e ali serei sepultado. Essas, queridos, foram as palavras de Ruth para a sua sogra, quando ambas ficaram viúvas. Ambas ficaram viúvas. Ambas perderam o chão naquele exato momento. Uma mulher viúva não tinha credibilidade, né? Naquela época não tinha credibilidade. As ambas ficaram viúvas. Ou seja, o que eu aprendo aí? A melhor forma de submissão é aquela que acontece por amor e não pela força.
Eu vou repetir porque é didático, a irmã Patrícia até gosta quando eu falo. A melhor forma de submissão é pelo amor e não pela força. Por que, pastor, o senhor está falando isso? Porque certamente eu creio que Noemi era uma mulher, era uma sogra amorosa. Minha sogra é coisa linda, né? E meu sogro também sempre vai ficar com ciúmes, né? Mas certamente Noemi era uma sogra amorosa. Certamente Noemi tratava muito bem a sua nora. E assim a submissão gerou para Ruth prazer e não sacrifício. Quando você vai para a submissão pela força e não por amor, a submissão se torna um sacrifício. E muitos acham que, poxa, eu estou obedecendo porque estão me buzinando no meu ouvido, estão falando, estou dando, não. Você não está indo pelo amor, e como você não está indo pelo amor, você está querendo fazer pela sua força, o que é para ser prazeroso vai ser um sacrifício para você. Porque quando a gente se sujeita a Deus, isso é prazeroso, sabe, queridos? Até a pastora Ana estava pregando domingo lá na nossa casa, coisa linda, o prazer é ser usado pelo Todo-Poderoso. É como o Criador olhou para você, eu estou vendo o Wellington aí, sabe, filho? É quando o Criador olha para a tua vida, Wellington, e fala assim, ó, eu vou te usar para abençoar alguém. Sabe, é quando Deus olha para você, Serginho, e fala assim, ó, eu vou usar alguém para te abençoar. Porque quando o Criador olha para a sua criação e acha graça, então, nós precisamos entender que se submeter a Deus não pode ser pela força, tem que ser por amor. Porque quando é pela força é sacrificante, mas quando é por amor é prazeroso. E foi prazeroso para Ruth se submeter a Noemi, se submeter ao Deus de Noemi. E através dessa submissão, Ruth alcançou resultados. E quando eu me submeto a Deus por amor e não pela força, eu alcanço resultados. Se tem alguém que nos ouve aí, você está precisando de resultado para os seus filhos, você está precisando de resultado para as suas filhas, você está precisando de resultado para o seu marido, para a sua esposa, alguém que nos ouve e precisa obter resultados em meio a essa crise que estamos vivendo, eu vou te dar o pulo do gato. Se submeta a Deus por amor e não pela força. Quando eu e você, quando a igreja, quando os filhos maduros se submetem a Deus por amor, o resultado aparece. Por isso que a palavra do Senhor vai dizer que Ele é o dono do tempo, Ele é que sabe as estações. Ele vai dizer que nós daremos fruto na estação própria. Por que estação própria? Porque quando eu me submeto por amor, os resultados aparecem, não para glorificação minha, mas para que o nome dele seja glorificado através da vida da igreja. E você é a igreja do Senhor. Você é a igreja do Senhor. Então eu preciso, para poder fechar essa parte inicial de submissão, eu preciso entender algo lindo. Eu vou falar para você, se você tem um papel, se você tem uma caneta, guarda a nota, então grifa na sua Bíblia, escreve lá para você não esquecer. A submissão cria vínculos necessários a grandes realizações. A submissão cria vínculos necessários para grandes realizações. A submissão a Deus. A Deus. Vamos lá, querido, dando continuidade. Jonas, ele era um profeta, ele tinha intimidade, mas no que diz respeito a Nínive, ele não se submeteu à voz de Deus. Por que, pastor? Por que Jonas não se submeteu à voz de Deus? Aí eu tenho que voltar lá em Gênesis, para poder te explicar por que Jonas não quis se submeter à voz de Deus. Mas antes de voltar em Gênesis, eu escrevi algo aqui que eu quero compartilhar com você, querido. Não são palavras minhas, buscando em vários livros e várias fontes. Eu acabei juntando algo que eu vou passar para você. Se a gente for falar assim, pastor, se você perguntar, pastor, Deus faz alguma exigência? Não é que Deus faça uma exigência. Deus pede, mas se você entender que esse pedido é uma exigência, eu vou falar para você. Um dos pedidos, ou se você chama de exigências, que Deus faz ao homem, um dos maiores, não é carregar a cruz, não é servir, não é você fazer as ofertas, não, ou negar-se a si mesmo. O maior pedido
a maior exigência, entre aspas, seria a submissão, seria a obediência. Porque quando eu obedeço, eu entendo o que é carregar a cruz. Quando eu obedeço, eu entendo o valor do serviço. Quando eu obedeço, eu entendo o que é o momento da oferta para a minha vida e para a vida dos meus. Quando eu obedeço, eu entendo o que é negar-se a si mesmo, o que é viver para Deus. Eu entendo isso. Então, a obediência, a submissão é um dos princípios de Deus. E a obediência é necessário para assim entender, principalmente, a estação na qual Deus nos permite viver hoje, para que o nome dele seja glorificado em todos os detalhes. Guarda que eu vou falar todos, estou falando de todos os detalhes. E aí eu entendo que Deus, ele dá uma ordem. Voltando lá para Jonas, deu uma ordem. Jonas disse: não, pastor, por que o senhor falou em Gênesis? Porque você, não sei se você está acompanhando a novela, né? Gênesis, não estou ganhando nada para falar isso, mas tem sido instrumento para muitos, né? E você estudando a Bíblia, você lendo, você vai ouvir falar de um homem chamado Nimrod. Nimrod, ele era bisneto de Noé. E Nimrod, ele construiu algumas cidades. Ele construiu a Torre de Babel, que é a antiga Babilônia, e ele construiu algumas cidades. Dentre elas foi Nínive. Nínive, que era uma cidade antiga. Nínive, querido, se você vê no livro de Jonas, era uma cidade antiga, mas tão grande, uma metrópole tão generosa, que para você poder atravessar a pé, você levava 3 dias, para você poder atravessar a pé. Então, o que eu entendo? Que Nínive era uma cidade que ela tinha um tamanho muito grandioso. Nínive, ela tinha templos suntuosos. Nínive, ela tinha muros imponentes, tinha vários edifícios, várias obras, mais de 120 mil vidas morando ali em Nínive. Ela tinha um complexo muito grande, mas aí a pergunta que não quer calar: pastor, se tinha tudo isso, por que então Jonas ele não quis pregar? Devido à corrupção, devido à falta de visão, devido à falta de obediência do povo que ali vivia. A palavra do Senhor vai dizer que chegou um momento aonde os ninivitas, né, que eram os moradores de Nínive, eles começaram a adorar a outros deuses, eles começaram a ceder o coração para outros altares, eles começaram a viver um outro momento, não é? E aí você começa a ver que Jonas olhou para aquela situação e disse: não vale a pena eu pregar para um povo que não valoriza o Deus que eu adoro. Eu estou falando a visão de Jonas. Não vale a pena eu sair da minha casa e ir até um povo que ele totalmente é descrente, um povo que vai contra aquilo que eu acredito. Não vale a pena eu pregar para um povo que não quer beber da fonte que eu bebo, que não quer se alimentar do que eu me alimento, que não quer o pão vivo que desceu do céu. Não adianta eu pregar porque esse povo não merece. Jonas, ele começou a entrar num momento de revolta. E aí isso gerou para Jonas o seguinte pensamento: Deus quer que eu vá, mas eu não concordo com a decisão de Deus, então eu vou para o outro lado. Querido, guarda o que eu vou falar para você. Nós temos nosso senso de justiça, nós temos a nossa visão, o nosso pensamento. Mas se Deus mandou fazer, faça. Pastor, o que o senhor está falando que eu tenho, se Deus mandar eu alimentar o meu inimigo, eu vou alimentar, alimenta. Se Deus mandar eu orar para quem quer tirar a minha vida, eu vou orar. Se Deus mandar, faça, não questione. Porque a visão de Jonas estava tão apertada, ele estava com tanta ira que a falta de visão, a falta de visão naquele momento levou Jonas a não cumprir o seu propósito. Querido, guarda o que eu vou falar para você. Cuidado, se você deixar de cumprir o propósito pelo qual você foi direcionado. Você não veio aqui para brilhar essa terra, você veio aqui com um propósito.
Deus permitiu que você nascesse, Deus permitiu que você fosse gerado, Deus permitiu que a tua vida não fosse ceifada nessa pandemia devido a um propósito. Valorize e honre esse propósito. Eu vejo que muitas pessoas valorizam e honram os seus desejos, valorizam e honram as suas vontades, e se esquecem de valorizar o propósito, o dono da tua vida, que é Deus. E aí as pessoas criticam, falam muito mal de Nínive, mas essas pessoas que criticam e falam mal dos moradores de Nínive estão agindo hoje da mesma forma. Estão pegando o seu coração e colocando, visando para outros deuses. Estão indo contra a vontade do Todo-Poderoso. Por quê? A palavra de Deus em 1 Samuel vai dizer lá no capítulo 15, se eu não me engano, verso 22 e 23, vai dizer que o obedecer é melhor do que o sacrificar. Se eu falo mal do meu vizinho que não serve a Deus, se eu falo mal do meu vizinho que é contra a minha fé, eu estou desobedecendo. Se eu não cumpro o meu propósito, eu estou desobedecendo. Então, se eu desobedeço, se eu rejeito uma ordem de Deus, eu estou indo contra a vontade do próprio Deus. Guarda o que eu vou falar. Se você rejeita, se você não obedece à vontade de Deus, você está indo contra Deus, você está rejeitando o Deus que te alimenta. Você está rejeitando o Deus que poupou a tua vida. Querido, guarda que eu vou falar de espírito para espírito. É nas pequenas coisas que nós vemos os maiores resultados. E aí, pastor Ismael, Deus abençoe tua vida, meu amigo. É nas pequenas coisas. Se Deus mandou você separar, vou falar, meu pai. Se Deus mandou você rasgar, não fica fazendo isso não, ó. Rasga. Se Deus mandou você voltar, por que você está escondido? Volta. Porque enquanto você não fizer o que Deus quer, você não obterá resultados. A tua vida será uma vida que você vai estar vagando sem propósito. Falei, meu Deus. Jonas, ele entendeu uma profundidade na vida dele. O momento em que ele perdeu Jonas, olha só, Jonas, ele comprou passagem, gastou dinheiro. Gastou dinheiro. E aí, André, Deus abençoe tua live, querido. I love, coisa linda. Jonas perdeu dinheiro, porque comprou uma passagem para ir para um local que não era para ir. Já jogou dinheiro fora. E ele não era rico, hein? Jonas não tinha uma condição financeira estável, mas já perdeu dinheiro. Jonas passou pelo processo. Aonde foi jogado? Jogaram sorte. E ele contou, a Bíblia diz que ele relatou o que aconteceu. E jogaram ele no mar. Jogaram ele no mar, simplesmente ele foi engolido por um grande peixe. Durante quanto tempo ele ficou na boca desse peixe? 3 dias e 3 noites. Olha para mim, crente, muita coisa acontece em 3 dias, 3 noites. A palavra do Senhor vai dizer que durante 3 dias, meu pai, o coração de Cristo estava aqui na terra. O diabo dê-me as chaves em 3 dias. Muita coisa acontece. Então, simplesmente, Jonas estava ali e começou a passar um filme na vida dele. Tanto que depois, Jonas começou a fazer uma oração dentro da barriga do peixe. Acompanha comigo. Fui expulso lá do capítulo 2, a partir do verso 4. Eu fui expulso da tua presença. Contudo, olharei de novo para o teu santo templo. Olha o que Jonas está falando. Eu saí da tua presença, mas eu vou olhar de novo. Por quê? Porque o mesmo Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó, o Deus de José, o Deus de Jonas, o meu Deus, o teu Deus é um Deus que nos dá sempre uma segunda chance. Querido, entenda, essa pandemia está sendo uma segunda chance para você olhar aquilo que deu errado e começar a obter resultados para que tudo dê certo. E você só obterá resultados quando você saber obedecer. E obedecer gera tempo. Obedecer, você precisa se sacrificar para poder obedecer. Porque quando você obedece, você não vai para onde você quer ir. Você vai para onde Deus manda você ir. Jonas não queria ir para Nínive, mas Deus olhou para ele e achou potencial na vida dele. Por isso que a palavra de Deus vai dizer que não fomos nós quem o escolhemos. Ele nos escolheu porque Ele olhou para mim, olhou para você e viu um potencial. Um potencial para cumprir propósito.
Meu Deus, meu amado, quando Deus olhou para você, Ele viu potencial aí no teu cabelinho lindo. Aí, meu querido, desse jeito que você é esquisito como eu, Deus olhou para mim e para você e achou graça na nossa vida e falou assim, Ele olhou assim, neles eu vejo potencial para cumprir os meus propósitos. Então não rejeite o que Deus quer para a tua vida. E aí Jonas começou a olhar, poxa, ele lembrou de Nimrod, lembrou das atitudes de Nínive e tal, e aí Deus chegou e mandou o peixe, cuspiu Jonas, e Jonas foi até Nínive, e quando Jonas chegou em Nínive, lembrando que eu falei ainda há pouco, era uma cidade que você levava 3 dias para atravessar a pé. Jonas, com um dia, ele estava procurando lugar, até que ele encontrou o lugar. E quando ele encontrou o lugar, ele simplesmente abriu a sua boca. Mas antes de entrar nisso, eu quero falar algo aqui que eu li, Deus desacortinou. Eu quero te fazer uma pergunta. Meu amado, você concorda comigo que não existe adoração sem obediência? Você concorda comigo que não existe adoração sem obediência? Então eu quero deixar uma pergunta no ar. Vou jogar uma pergunta assim no ar, tá? Das nossas lutas internas. Uma Patrícia cabelo lindo, ai Jesus. Verdade. Nas nossas lutas internas, as nossas lutas diárias, como é que a gente está tratando o nosso dia a dia no que diz respeito à obediência a Deus? E aí? Como é que você pode dizer que ama a Deus se você não obedece a Deus? Como é que você pode dizer que você é filho de Deus se você não cumpre o propósito de Deus para a tua vida? Tá pegando aí, querido? Eu encontrei algo num relato de um teólogo que eu escrevi, que eu quero compartilhar com você. Ele vai dizer assim, constantemente nós somos discipulados, mas a questão não é a quantidade de vezes que somos disciplinados, mas sim se estamos permitindo que essa disciplina gere uma notória mudança na nossa vida. Eu tenho que repetir. Não, a questão não é a quantidade de vezes que nós somos disciplinados por Deus, mas sim se nós estamos permitindo, que essa disciplina pela palavra gere uma profunda e notória mudança na nossa vida. Fica essa pergunta no ar aí. Dando continuidade, a gente já está finalizando. Terceira coisa que eu aprendo, quando Jonas chegou para pregar em Nínive, tá? Jonas olhou para Nínive, mas em nenhum momento Jonas olhou para Nínive como Deus olhava. Depois que a ficha dele foi cair. Que isso, pastor? Como é que Jonas olhava para Nínive? Como uma cidade desmerecedora. Mas como é que Deus olhava para Nínive? Como uma oportunidade de milagre. Eu vou repetir. Como é que Jonas olhava para Nínive? Como uma cidade desmerecedora. E como é que Deus olhava para Nínive? Como uma oportunidade de milagres. Como Deus olha para mim e para você. Aleluia. Como nós éramos meses, anos, dias atrás, e como nós somos hoje. Deus olhou para mim e para você, encontrou e viu uma oportunidade de mudar a nossa vida, querido, você que nos ouve. Quando Deus olha para você, lindinho e lindinha, coisa linda, Deus vê você com uma oportunidade de mudança radical de vida, radical de pensamento, uma oportunidade para você ser uma referência, para você simplesmente não ser mais um no meio da multidão. Você pode não ter uma boa retórica, uma boa didática. Você pode não vir de uma família eloquente. Você pode não ter dinheiro, você pode estar cheio de dívida como eu. Mas simplesmente, Deus quando olha para você e fala assim, poxa, eu achei nele graça, eu vou usar ele dessa forma. Porque vai ser dessa forma que o meu nome vai ser glorificado através da vida dele. E Jonas, ele olhava para a cidade desse jeito. Pastor, o senhor está
Da onde o senhor tirou isso, pastor? Vamos lá, vou falar para você. Quando Jonas fugiu e desistiu. E aí, Nínive, como era uma cidade muito grande, muito extensa, Jonas entrou na cidade. E ele caminhou durante um dia. E ele caminhou ali na presença, sabe, querido? Eu vou falar para você por que eu creio que Jonas caminhou na presença. Por que eu acredito que aquela experiência gerou um pouco de maturidade, mais maturidade para Jonas. Porque ele teve ousadia quando foi pregar a palavra. Jonas, ele não pregou uma palavra gigantesca, ele pregou uma palavra simples. Deus é simples, o reino é simples. Não adianta você falar palavras rebuscadas, não adianta você querer mostrar conhecimento teológico assim, assim, assado, se você não tiver a unção do Todo-Poderoso guiando e te direcionando, se torna lata vazia. Jonas, ele veio com simplicidade e trouxe uma palavra que diz assim, ó, Jonas capítulo 3, verso 4. Jonas entrou na cidade. Quando, vamos visualizar, vem comigo. Jonas entrou na cidade. Imagina Jonas caminhando com coragem. Imagina Jonas caminhando com fé. Imagina Jonas entrando em Nínive. E percorreu durante um dia, ele começou a proclamar: daqui a 40 dias, Nínive será destruída. Daqui a 40 dias, Nínive será destruída. E ele pregava isso, daqui a 40 dias. Mas com bastante coragem, Nínive será destruída. E as pessoas começaram a ver o profeta, ver a glória de Deus na vida de Jonas. Uma palavra simples, que ele repetia. E as pessoas começaram a ver Deus por intermédio da palavra que saía da boca daquele profeta que de primeira mão foi contra a ordem de Deus. Mas depois ele obedeceu. E aquelas palavras foram tão fortes, que no verso 5 vai dizer que os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus. Os ninivitas creram em Deus, meu amado. As pessoas estão precisando crer que Deus é a solução para tudo nesse mundo. E Deus conta comigo, Deus conta com você, lindinho. Deus conta com você, lindinha. Deus conta com você, varão, com você, varoa. Para na tua simplicidade, a presença de Deus ser manifesta. O que vai fazer a presença de Deus ser manifesta através da tua vida não é o tanto que você estuda, não é o número de seguidores que você tem, mas é o quanto você obedece a Ele. Porque quando nós obedecemos a Deus, a presença do Eterno se faz manifesta através da vida da igreja. E aí eu preciso entender, dando continuidade, que a questão, quando Jonas começou a pregar, ecoou de uma forma tão forte, mas tão forte, que eles creram na palavra de Deus. E o rei de Nínive, quando ele ouviu o que estava acontecendo e ouviu sobre a palavra que Jonas havia liberado, o rei de Nínive mandou um decreto. Ele liberou um decreto. Esse decreto dizia da seguinte forma: todos, homens, mulheres, crianças, todos, animais, todos, fiquem em jejum. Vamos nos arrepender. Estou resumindo com a palavra, tá? Versão Tadeu Bruno. Todos. A Bíblia fala isso. E todos fizeram jejum. E eu fico imaginando a cabeça de Jonas vendo aquilo. E a palavra do Senhor vai dizer que Jesus, ele fez menção desse arrependimento de Nínive. Jesus, ele fez menção. A palavra do Senhor vai dizer lá em João, que certa feita Jesus estava conversando e foi questionado. Jesus disse assim: olha, antes que Abraão existisse, eu já era. Antes que Abraão existisse, eu já era. Então Jesus, ele viu o que aconteceu com Jonas.
Pastor, o senhor está inventando? Eu vou te provar, vou dar um para o pastor Márcio. Quer Bíblia? Abre a tua Bíblia em Mateus. Mateus capítulo 12. Mateus capítulo 12. É 12? É. Mateus capítulo 12. Verso 39 ao 41. Diz assim a palavra de Deus. Ele respondeu: uma geração perversa e adúltera pede sinal miraculoso, mas nenhum sinal será dado, exceto o sinal do profeta Jonas. Pois assim como Jonas esteve 3 dias e 3 noites no ventre de um grande peixe, assim o Filho do Homem ficará 3 dias e 3 noites no coração da terra. Os homens de Nínive se levantarão no juízo com essa geração e a condenação, pois eles se arrependeram com a pregação de Jonas. E agora está aqui o que é maior do que Jonas. Jesus, em Mateus capítulo 12, verso 39 a 41, vai falar que os ninivitas se arrependeram com a pregação simples de Jonas. Simples, houve arrependimento. E aí, simplesmente, querido, o que eu vejo com esse cenário, a gente já está finalizando, que depois que houve arrependimento, Jonas, ele se entristeceu. Jonas, ele ficou moadinho, ficou chateado, e simplesmente ele ficou profundamente chateado com esse cenário, e se enfureceu. E lembra que eu falei no início que Jonas, ele tinha intimidade? E aí Deus vai ao encontro de Jonas. Jonas, e aí? Por que você está assim? E Jonas fala assim: poxa Deus, olha a liberdade e intimidade que Jonas tinha com Deus. Você vê o grau de intimidade com o Espírito só pairando. Deus, eu não queria pregar por causa disso, porque eu sabia que tu é misericordioso. A cidade não merece, mas eu sabia. E aí Deus monta um cenário para Jonas. Jonas está dormindo. Aí Deus levanta uma planta que faz a sombra. É a história que você conhece, né? Aí Deus permite que o verme, né, ele vá comer aquela planta, e Jonas fica chateado e Jonas perde a morte. E aí Deus chega para ele e fala assim: Jonas, olha só, se você não fez nada para cuidar da planta, a planta cresceu e te ajudou. Eu, na minha infinita misericórdia, eu tenho amor. Se você está reclamando, está chorando, está chateado por causa de uma planta, que dirá eu ficaria se você não pregasse por causa de 120, mais de 120 mil vidas. Sabe por quê, querido? Porque para Deus, Ele é quem dá a última palavra. Deus, Ele acredita na regeneração do homem. Pega isso aí no teu espírito que é forte. Deus, Ele acredita na regeneração do homem. Deus, Ele acredita que o homem pode mudar. O homem, devido a tantos erros, a tantas falhas, perca a credibilidade com o próprio homem. Mas Deus ainda acredita na regeneração do homem. A palavra do Senhor mostra que por mais que o homem seja infiel, Deus permanece fiel. E Deus dá um tapa de pelica em Jonas. Um tapa de pelica, como dizem. Quando Deus fala isso, diz assim: Jonas, se liga. Eu te amo, lindão. Jonas, eu te amo. Eu sou amarrado em tu, Jonas. Mas ali tem 120 mil vidas que eu tenho misericórdia sobre ele. Assim como eu tive misericórdia sobre Tadeu, assim como eu tive misericórdia sobre a Nova Jerusalém da Taquara, assim como eu tenho misericórdia sobre a vida de cada um de vocês, eu estou tendo misericórdia dos ninivitas. Então eu estou liberando a tua vida para poder ser um instrumento de bênção, porque, meu amado irmão, quem dá a última palavra é Deus. Então entenda, se Deus manda você pregar em tempo e fora de tempo, é porque existem pessoas que hoje estão rejeitando, mas um dia elas reconhecerão a soberania de Deus na vida delas, e Deus conta com você para pregar, Deus conta com você para evangelizar, Deus conta com você para que através da palavra que sair da tua boca, vidas se rendam ao Senhor Jesus. Pastor, o que é isso? Então me explica qual é o nome disso. O nome disso é amor, querido. Aí eu fecho a Bíblia aqui. O nome disso é amor. Deus ama tanto a sua criação,
que mesmo a sua criação não merecendo, a palavra do Senhor vai dizer que Deus amou o mundo de tal maneira que mandou o seu único filho, para que todo aquele que nele crê não pereça. Deus não quer que você pereça, querido. Deus não quer que você pereça. Deus não quer que você pereça. Você está pegando essa palavra no teu espírito em nome de Jesus? Graças a Deus. E aí, para a gente poder finalizar, aí você pode se perguntar assim: mas pastor, eu ouvi tudo isso, mas eu estou com uma dúvida. Pastor, estou com uma dúvida muito grande. Fala a sua dúvida, querido. Aí eu estou falando para você falar, mas eu já sei a sua dúvida. Mediante isso tudo que aconteceu, como termina o capítulo de Jonas. Jonas mudou, Jonas se arrependeu, houve mudança, houve aquilo. Eu vou falar para você da seguinte forma. Existe uma grande corrente, né? Historiadores, eles deixam claro o seguinte, que é Deus que foi, eles deixam claro que quem escreveu o livro de Jonas foi o próprio Jonas. Então, vamos montar um cenário? Vem comigo, vamos montar um cenário. Imagina um homem experiente, sábio, que chegou no auge da sua maturidade, que ele começa a escrever que ele errou por ter desobedecido a Deus, que ele começa a escrever que sobre resultados, que ele começa a escrever da sua trajetória. Para o homem poder relatar que ele errou em desobedecer a Deus, em querer ir pelo próprio caminho. Para o homem poder relatar que ele estava chateado, que ele estava assim, desse jeito. Aquele homem, ele teve a sua vida mudada. Querido, pega, se você não pegou, meu amado, depois você vê e revê o que eu estou falando para os irmãos. Se Deus, ele simplesmente pegou, simplesmente declarou no seu próprio livro que ele errou, e o que Deus fez é porque ele teve maturidade suficiente para aprender com os seus erros. Que eu e você tenhamos maturidade suficiente para aprender com as nossas falhas. Porque os nossos filhos seguirão um caminho melhor. Porque hoje nós estamos aprendendo e Deus está forjando, levantando uma geração que está sendo guiada por mim, por você, pelos teus pais, pelos teus líderes, os pastores, essa geração que eles farão diferente, farão melhor do que nós fizemos. Então Deus conta contigo, querido. Deus conta com você, lindão. Deus conta com você, lindona. Levanta a cabeça, porque é momento agora é de você levantar as suas mãos e falar: Senhor, eu quero te obedecer, custe o que custar. Eu quero te obedecer. Você está pegando essa palavra aí? Amém? Então nós já estamos terminando. E mediante essa palavra, eu estou tentando achar aqui, rapaz, mas eu não sei mexer. Aqui a pastora hoje não está aqui, me deixou numa sinuca de bico, né? Mas dízimo e oferta são culto a Deus. Se você puder ofertar, se você puder, tá os dados bancários da nossa igreja, eu vou colocar aqui, não sei se já colocaram, mas eu vou colocar novamente. Nós estamos num desafio muito grande, querido. Ainda nessa semana nós temos que honrar com um compromisso muito forte e elevado. Mas eu creio no poder da oração. Eu creio no Deus que faz milagre. O Deus que tem provido, Ele vai continuar provendo. Mas eu quero contar com a tua oração. Aí os dados bancários. Obrigado, irmã Patrícia. Obrigado, Cadu. Se você puder, Banco Santander, tua agência, dizimista, eu quero agradecer a fidelidade do povo. Muito obrigado. Vocês estão mostrando que a fé de vocês aponta realmente para lealdade ao ministério de Cristo na terra. Isso é lindo. Que o Espírito Santo continue ungindo a vida de vocês. Mas agora eu peço um esforço ainda mais, para que nessa semana, amanhã é sexta-feira, nós temos que honrar com compromisso. Pastor, qual é o valor, querido? Eu não falo valores. Não entra em questão de valores, mas eu coloco diante de Deus. Porque quando a gente coloca diante de Deus, Deus levanta ajudadores. E esse processo, a igreja é assim mesmo, né? O reino é tomado pelo esforço. Então, meu amado, vamos juntos. Nos ajudem em oração,
pastor, já dizimei, já fiz o Pix, né? Já fiz o Pix, já dizimei, já ofertei. Mas então nos ajuda, dobra o teu joelho, vamos orar, porque assim como a gente, outros ministérios também precisam. Então nós vamos orar agora por todas as bolsas apostólicas, por pastores e pastores, ministérios, a igreja do Senhor precisa se unir, porque o obedecer é melhor do que o sacrificar. Feche seus olhos aí, vamos orar. Deus, nós abençoamos agora a bolsa apostólica. Tu sabes da nossa realidade, tu sabes da realidade de todas as igrejas, das igrejas grandes, das pequenas, as igrejas que pagam aluguel e têm seus templos próprios. Levanta ajudadores, Senhor. Senhor, não nos deixa, ó Pai amado, não permita que nenhuma situação, nenhum cenário contrário possa abalar a estrutura da tua casa, porque a casa é tua, assim como nós somos tuas ovelhas. Levanta ajudadores, homens e mulheres que possam semear em terra fértil, assim como nós estamos pedindo pela Nova Jerusalém da Taquara, todas as igrejas, as assembleias, as igrejas, Senhor Jesus, presbiterianas, as Nova Vidas, Senhor, as batistas, Senhor Jesus, a Carta Viva, abençoa, Senhor Jesus, todas as Novas Jerusalém, abençoa, Senhor, a Igreja Universal, a Sai a Nossa Terra, a Wesleyana, a Congregacional do Primeiro Amor, a Farol do Recreio, todas as igrejas que pregam e vivem a verdade. Levanta ajudadores, Senhor, que a tua mão, ó Pai amado, a tua mão possa sustentar, ó Pai. Envia uma unção, uma bênção administrativa, envia uma bênção financeira para todas as igrejas, porque nós dependemos única e exclusivamente de Ti, ó Pai, para a glorificação do nome de Jesus. Amém. Amados, estamos terminando. Domingo, eu quero te ver, ó. Domingo é culto de celebração. Nós estamos esse mês de fevereiro liberando. O mês passado foi sobre superação. Esse mês de fevereiro está sendo sobre fé. Os princípios, os elementos da fé. A aula dominical vai ser até sobre isso também. Domingo, Deus colocou uma palavra muito forte no nosso coração. Nós estamos liberando lá na casa. Eu quero convidar você a estar conosco. Culto de celebração a partir das 16h30. E faz o seguinte, leva um convidado. Nós estamos seguindo todas as normas da OMS. Mas eu quero convidar você, saia da sua zona de conforto, obedeça a Deus. Tá? Se pastor, eu quero ir numa igreja, mas fica longe da minha taquara, procure a igreja mais próxima da sua residência. Mas a igreja que prega a verdade, que fale a verdade. Mas não fique na sua casa, querido, não fique na sua casa. Não se acostume com a zona de conforto. Porque Deus conta com você, Deus acredita no teu potencial. Então chegou o momento de buscarmos novos resultados. Você quer buscar novo resultado? Se submeta a Deus, obedeça a palavra do Senhor. E o salmista vai dizer, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Então eu quero te ver lá, então aonde? Sabe onde, querido? Domingo, Avenida dos Mananciais, 995 Taquara. Domingo, Avenida dos Mananciais, 995 na Taquara. Louvor e adoração ao nome do Senhor, uma palavra de Deus para a tua vida, uma palavra de Deus. Nós não pregamos historinha, é palavra de Deus para a tua vida e o nome do Senhor será glorificado. Que Deus abençoe, que você tenha uma noite de paz, que a luz de Cristo continue sendo estabelecida sobre a tua vida. E muito obrigado por permitir que a Nova Jerusalém da Taquara, tá, entrasse na tua residência. Espero que tenha abençoado a tua vida, espero que essa palavra sirva como alimento para você, para a tua semana. Assim como abençoa a minha vida e abençoa a minha família. Eu quero ver a tua família abençoada. Eu quero ver vocês bem alimentados. Ovelhas seguindo o bom pastor que é o Senhor Jesus. Todos nós somos ovelhas de Deus. Amém? Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o sublime amor de Deus Pai, a comunhão e as doces consolações do Espírito Santo de Deus seja com cada um de vós. E a igreja do Senhor, em nossa voz diz, amém. Deus te abençoe. Aproveita, amanhã não haverá a célula da juventude. Nós transferimos para a sexta que vem. Amanhã não haverá célula da juventude. A célula da juventude foi transferida para a sexta-feira que vem. Amém? Deus abençoe tua vida, abençoe tua casa. Obrigado, querido. Fique em paz. Deus no centro e somos família. Somos igreja. Não esqueça disso. A gente está aqui para somar. Amém? Deus te abençoe, querido. Fique em paz.